Olá, o Câmara Rio Entrevista está no ar. E o nosso convidado de hoje é cearense, ator, cantor, dramaturgo e produtor cultural. Se tornou conhecido por seus trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Ele ganhou vários prêmios, como o troféu Grande Otelo de melhor ator no Prêmio do Cinema Brasileiro. O nosso convidado de hoje é o ator Silvério Pereira. Silvério, muito obrigada por receber a gente nesse palco tão importante aqui do Teatro Firjan SESI, no centro do Rio. Meu amor, muito obrigado também. Estou muito feliz e principalmente por esse encontro acontecer aqui em cima do palco, que o teatro é a minha casa, é meu lugar, é onde eu me sinto à vontade. Com certeza. E antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, vamos acompanhar um pouquinho de uma reportagem que a gente fez sobre a sua história. Tá bom. Vamos lá? Silvério Pereira nasceu em Mombaça, no Ceará. Ator, cantor, dramaturgo e produtor cultural, se formou no curso superior em artes cênicas do Instituto Federal de Educação do Ceará. Começou a carreira em 1998 e, desde então, atuou em vários grupos de teatro da cidade. Em 2002, iniciou sua pesquisa sobre o universo de LGBTQIAPN+, com o solo Uma Flor de Dama. Em 2006, criou a Inquieta Companhia de Teatro. Também foi do curso Princípios Básicos do Teatro Estadual José de Alencar, em Fortaleza, Ceará. Fundou o coletivo artístico As Travestidas, onde produziu e dirigiu 10 trabalhos entre teatro, dança, música, exposição e festivais. Na televisão, integrou o elenco da novela Força do Querer, na Rede Globo, em 2017 e Pantanal, em 2022. Atualmente está no elenco da novela Garota do Momento. No cinema, Silvério atuou em filmes como Serra Pelada, Bacurau e O Maníaco do Parque. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou um idiota. Silvério, você é ator, diretor, maquiador, iluminador, produtor, professor de teatro e muito mais. Você é um profissional múltiplo. Às vezes a gente sabe que isso cansa um pouco, mas isso tudo foi acontecendo na tua vida, na tua trajetória? Foi acontecendo? Então, foi acontecendo, mas ele foi acontecendo quase como uma sobrevivência dentro daquilo que eu escolhi como meu ofício, né? Eu fui entendendo que para ser ator, eu precisava ter um conhecimento geral sobre tudo o que acontece ao meu redor, né? Principalmente para respeitar os outros profissionais das áreas, quem fica no backstage, quem monta o cenário, quem opera a luz, quem executa tudo isso. Então eu costumo dizer que eu sou formado em atuação, eu sou ator, mas eu fui pegando um pouco de técnica de cada uma dessas áreas também para poder me fortalecer ainda mais dentro da arte da interpretação. Então eu fui experimentando e fui criando luzes, figurinos, maquiagens e que me tornou esse artista mais diverso dentro do teatro. Isso é importante, né? E Muito. isso já vem desde pequeno, né? Porque você já vem com essa criação e essa, né, euforia de descobrir as coisas desde a infância. Sim. E como é que foi essa tua infância? Eu sou geminiano, né? Então, assim, por ser geminiano raiz, assim, essa coisa que gosta de misturar um monte de coisa ao mesmo tempo, de fazer muita coisa. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de escrever coisas, essa relação com a televisão, quando a televisão chega dentro da minha casa, e aí eu começo a assistir os programas, e aí começo a brincar de fazer parte desses programas de entrevista, de música, de cantar, o meu pai que trazia a vitrola para dentro de casa. Então existem várias interferências artísticas de diversas áreas também, da música, da TV, do desenho, da pintura. E aí eu fui assim, caramba, eu acho que eu gosto disso. E aí eu fui contramão de tudo que a minha cidade dizia que era para fazer. Era um concurso público, um cargo comissionado, era trabalhar no comércio. Não, eu fui buscando outras alternativas, que era aquilo que eu gostava, que eu me sentia mais prazeroso. E a tua família não era de artistas ou de pessoas ligadas assim Não, à arte? não, ninguém. Ninguém das artes. Eu sou o primeiro artista
de fato... Eu tenho uma relação com a minha irmã, por exemplo, que é uma professora, e ela sempre foi professora de artes. Então, ela tem essa relação com a arte. Mas como ela não teve a formação que eu tive, ela acabou adentrando mais para a pedagogia. E eu virei o artista da família, mas de fato eu sou o único artista. E quantos irmãos são? São 3 irmãos. 3 irmãos. E aí cada um seguiu para uma área. Cada um seguiu. A minha irmã é pedagoga, eu artista, eu tenho um outro irmão que trabalha no comércio da cidade, os outros 2 trabalham no comércio da cidade. Fala qual é a cidade pra gente? Pra Mombaça, gente. Mombaça, que é essa cidade no sertão central do Ceará. E é uma cidade, inclusive, que tem uma história muito interessante. Que Paz de Andrade é de Mombaça, né? E ele foi presidente da República por um dia. E aí, no mandato dele, a coisa que ele mais fez de importante foi uma missa celebrada em nome dele na cidade. Que eu acho isso genial, acho isso maravilhoso. E pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece. Então, eu tenho o privilégio de dizer que eu sou conterrâneo de um presidente da República. Tá certo. E me diz uma coisa, como é que você entendeu que tinha essa ligação com a arte e que ela poderia virar uma profissão para você? Porque é numa cidade pequena, né, onde você não tem tanto incentivo. Sim, isso já foi mais tardio. Aos 17, 18 anos, quando eu já estava morando em Fortaleza, eu saio de Mombaça para Fortaleza não em busca desse lugar artístico. Eu saio em busca de sobrevivência, então eu queria me tornar um doutor, um advogado, um médico, enfim, alguma coisa que me desse condições financeiras de me sustentar e também ajudar a minha família. Mas aí quando eu chego na cidade de Fortaleza, que eu ingresso dentro da universidade, eu vejo pela primeira vez uma peça de teatro profissional, porque o que eu tinha visto até então era o casamento matuto das quadrilhas, era a brincadeira teatral dentro da escola, de forma muito amadora, mas eu nunca tinha visto um teatro profissional. E aí quando eu vi pela primeira vez uma peça de atores profissionais, eu fiquei completamente encantado por aquilo. Falei, acho que eu quero fazer isso da minha vida. E aí me matriculei no curso de artes cênicas, passei para a Universidade de Artes Cênicas, no caso, e fui me jogando e depois sendo convidado pelas companhias da cidade e produzindo meu próprio trabalho e me tornando ator. E como foi esse teu deslocamento, a gente diz, né, do teatro para a televisão, para o cinema? Como é que aconteceu isso tudo depois? Foi tudo muito natural. Assim, eu sou uma pessoa formada em teatro e vim para o Sul e Sudeste com uma peça de teatro, né, que era uma Flor de Dama. Então eu chego com essa peça para entrar em cartaz aqui na cidade, aí depois vem o BR Trans, e aí essa peça, o BR especificamente, ela faz um grande sucesso aqui no Sudeste, no eixo Rio e São Paulo, e aí desse sucesso a Glória Pérez me assiste numa das temporadas, e dessa temporada, após esse momento, ela me convida para fazer A Força do Querer, onde eu faço Nonato Elis Miranda. Da Força do Querer, eu estou terminando a novela, o Kleber está começando a produzir Bacurau. E aí eu faço um teste pro Bacurau. Que é o filme. Pro filme, exatamente. E aí logo depois eu já emendo, eu já saio da novela para fazer o Bacurau. E na época do Bacurau eu tinha sido chamado para fazer o Show dos Famosos no Faustão, que a gente imitava os cantores e a gente cantava ao vivo com uma orquestra. Eu até então não me considerava um cantor, mas eu sempre me considerei um artista atrevido. Então qualquer coisa que me dissesse... Adorei o artista atrevido. Qualquer Gostei coisa que dessa me dissesse, palavra. eu dizia, tá bom, então vamos fazer. Se é pra fazer, vamos se jogar. E aí eu fiz essa experiência musical dentro do Faustão, onde cada semana a gente tinha que cantar um grande artista com uma orquestra ao vivo, num programa ao vivo. Eu falei, caramba, acho que esse negócio dá caldo. Acho que eu vou me jogar nessa coisa da música também. E aí foi quando eu resgatei a minha história com a música, essa coisa que eu falei que meu pai trouxe a vitrola para dentro de casa. Resgatei esse afeto, essa relação musical. E aí comecei a produzir também na música, que é o Silvério Interpreta Belchior, que é esse show que tem acontecido agora. Então, foi tudo meio uma coisa acontecendo atrás da outra, porque eu estava na peça, a peça me leva para a novela, a Glória Pérez acha que eu canto, me coloca números musicais na novela, aí eu vou pro cinema, sou levado pro cinema pelo Bacurau, fazendo o Show dos Famosos. Falei, então é um caminho fluido, assim, as coisas estão acontecendo por conta própria. Silvério, e a partir daí surgiram vários convites. Aí era cinema, televisão, teatro, tudo junto. E filmes importantes que você fez, como o Maníaco do Parque, Pantanal, mas o Maníaco do Parque eu acho que te deu uma virada, né? Talvez ali na tua profissão, na tua interpretação, né? E eu acho muito legal do Maníaco, porque é o primeiro trabalho protagonista que eu tenho. E um trabalho de protagonista fora dessa imagem LGBT. Porque até então todos os convites que tenham chegado para mim de personagens eram sempre dentro de quem eu sou também,
fora da encenação, né? Eu sou um LGBTQIAPN+, assumidamente na minha vida e não necessariamente eu estou disponível apenas para personagens de diversidade de gênero. E aí, quando vem o convite para o Maníaco do Parque, isso me deixa muito feliz, assim, porque é o mercado audiovisual me enxergando como artista, ator que eu sou em diversas possibilidades. E me dando a possibilidade, inclusive, de ser um protagonista de um projeto, que é o primeiro trabalho que eu tenho assim. E foi um trabalho muito desafiador, porque, afinal de contas, é fazer uma figura que ainda está viva, né? Então, do imaginário coletivo, muita gente sabe dessa história ou tem lembranças de quem é essa figura. Então, ir atrás dessa prosódia, da palavra, do olhar, do comportamento e adentrar nisso, foram 2 meses de muita pesquisa, de muito estudo, de muito ensaio, aprender a patinar, que é uma coisa que eu não sabia, que eu não fazia, e aí fui lá ter aula de patins, porque ele era um exímio patinador. Foi uma grande experiência e o resultado foi maravilhoso. E o público aplaude de pé, né? Aplaudiu, sempre. Adorou. E aplaude até hoje, porque quando a gente assiste, vê o filme, você traz essa questão muito forte, né? Desse teu estudo, dessa tua preparação. Você retrata isso ali, né? E é tão legal, assim, porque quando você percebe o contato com o público, eu costumo falar que eu tenho personagens muito queridos, assim, porque se você pega... Até hoje tem gente que fala comigo com relação ao Nonato, a Elis Miranda, da Força do Querer. Mas aí eu tenho, essa coisa do artista tem sempre medo. E aí, qual é o próximo trabalho? E o próximo trabalho vai ser tão interessante quanto? Então, todas as vezes que eu encontro com o público e aí eu percebo que o Lunga foi tão importante quanto o Nonato, o Maníaco do Parque também, o Érico, Verônica Queen agora na Garota do Momento, que eu também fiquei pensando, caramba, esse personagem se parece tanto com o Nonato Elis, mas o público não faz essa relação, muito pelo contrário, perceberam a minha construção de diferença, por mais que seja a mesma temática, mas personagens tão diferentes, tão distintos. Então eu tenho o privilégio assim, de ter personagens marcantes e que todos eles têm um ponto específico para cada público e isso me deixa muito feliz. E falando do público, como é que é a sua relação com ele? Porque às vezes o público parece que ele sente o artista muito distante e quando ele vê, né, ele parece que nem está acreditando, né? Sim. Quando está próximo. Como eu tenho essa minha relação com o teatro ainda muito forte e muito presente na minha vida, eu sempre gosto de balancear, de fazer a televisão, fazer o cinema, mas sempre ter na minha agenda no ano trabalhos em que eu esteja no palco, no teatro ou fazendo show, porque isso me aproxima ainda mais do meu público. E isso foi muito claro desde o momento em que, do teatro que eu fazia antes, e para o teatro e para os shows que eu faço hoje, pós-novela, pós-cinema, isso trouxe um público muito maior para ver o Silvério em cena. E aí essa minha relação de estar aqui em cima do palco, do lado do público, faz com que eu me aproxime ainda mais e eu consiga entender esse calor de perto. Então, assim, um outro ponto que me deixa privilegiado como artista é isso. Eu tenho trabalhos que me permitem estar do lado do meu público, na frente do público, conversando, abraçando e trocando ideias. E então eu me sinto satisfeito nesse lugar. E isso é uma coisa, pouca gente sabe que você não mora nem no Rio nem em São Paulo, porque é o sonho, né, de todo mundo, do ator que vem do interior, e vou para o Rio, vou para São Paulo. E você permaneceu na tua cidade. Eu acho que esse sonho, eu sou de uma geração que busca a ideia de que esse sonho não existe mais, né? Porque a gente está falando de um sonho lá atrás em que todas as oportunidades criadas eram no eixo Rio-São Paulo. A gente sabe que o Brasil, nos últimos 15 anos, cresceu tanto, evoluiu tanto, que todas as regiões têm uma potência gigantesca para acontecer. Então, você hoje pode, ainda mais com a questão das redes sociais, com a questão do deslocamento que mudou muito. Se a gente pensar 20 anos atrás, era muito mais difícil se locomover do que o que a gente tem hoje, de transporte aéreo, terrestre, mas enfim, existem mais possibilidades. Então, esse sonho não é mais necessário. Eu sou de uma geração que diz, é possível continuar vivendo no seu lugar e trabalhando fora. Isso não é mais uma questão, você não precisa mais se mudar para um outro lugar para ir atrás de trabalho. O trabalho pode vir atrás de você também. Então, Irandi, por exemplo, é uma outra figura que continua morando no Recife, continua vivendo, a casa dele é lá, a residência dele é lá. Então, a gente já faz parte dessa geração que diz, gente, é possível continuar mantendo a sua raiz, mesmo precisando sair para trabalhar, mas sempre tendo o acolhimento da sua origem, da sua base, do seu lugar. Com certeza. Você vem, faz o trabalho, aonde quer que seja, e tem o seu aconchego na sua própria cidade. E aí a gente cria esse outro sonho. Se o sonho antes era sair do seu lugar para trabalhar, o sonho agora é
quero ficar no meu lugar e trabalhar fora. Talvez esse seja um novo sonho que a gente possa criar. E você faz algum trabalho lá que você faça, né, e mostre tudo isso que você aprendeu para outros adolescentes, crianças que tenham esse sonho como você teve de ser um ator, de ser um profissional? Eu acho que tem uma coisa muito importante ainda para mim, assim, como eu saí dessa cidade do interior do estado do Ceará e eu sou estudante de escola pública a minha vida inteira, é muito importante todas as vezes que eu volto para minha cidade e eu consigo ter uma relação com a juventude de lá, com as crianças, com os adolescentes, que olham para esse garoto, filho de uma lavadeira com um pedreiro, de uma família extremamente pobre, mas que conseguiu romper com todas as adversidades sociais que poderiam ter destruído esse garoto de alguma maneira, ainda mais é isso. Filho de família pobre, estudante de escola pública, LGBTQIAPN+, então assim, é nesse lugar que eu falo sobre adversidades. Mas essa figura rompeu através do estudo, através da dedicação, através do afeto familiar também, do apoio familiar, que isso é extremamente... Essa base, né, que é importante. Isso é extremamente importante. Então, todas as vezes que eu volto para a minha cidade, é nesse sentido de referenciar, de dar para eles uma referência de que é possível. Você é a prova disso. Exato. Então, para mim, eu acho que o trabalho que eu tenho hoje, respondendo a sua pergunta, o trabalho que eu tenho hoje é de virar essa referência, para que consigam enxergar, essa juventude consiga enxergar essas possibilidades. Que bom. Silvério, a gente vai continuar com o nosso bate-papo, mas a gente vai para um intervalo e volta já já. O Câmara Rio Entrevista está de volta e hoje conversando com o Silvério Pereira, nosso grande ator. E tudo, né? Um artista multifacetário. Silvério, você sempre teve também essa preocupação com a comunidade LGBTQIA+, né? Fala um pouquinho pra gente esse teu trabalho, essa tua preocupação com a causa. Isso nunca te intimidou? Não, e eu acho que o fato de não me intimidar com isso não necessariamente me traz bônus o tempo inteiro. Me traz algumas dificuldades, algumas retaliações, exatamente por tomar essa decisão de ser assumidamente um homem LGBTQIAPN+, um cara gay, dentro de um mercado que às vezes as pessoas não estão disponíveis para ter essa imagem tão explícita. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso tudo, é que quando eu fui uma criança, eu não tinha essas referências, a gente estava falando de referência há pouco tempo, né? E aí eu não tinha essa referência de pessoas tão despojadas, tão disponíveis para... Porque quando você é criança e você consegue enxergar essas figuras na televisão, esses protagonismos, você não se sente só. Você consegue entender que você não é um indivíduo sozinho com essa questão na sociedade. Não. Quando você consegue enxergar hoje, por exemplo, que a gente tem uma sociedade muito mais aberta e que a gente tem esses protagonismos em várias áreas. A gente tem na política, a gente tem na música, na poesia, na advocacia, na pedagogia, nas artes, a gente tem em todos os lugares. Então, existe uma diferença muito grande hoje. Mas o meu objetivo hoje de ser uma figura aberta é porque, justamente, na minha infância, eu não tive essas referências. E aí, em 2002, você fundou o coletivo As Travestidas. Esse coletivo foi muito importante durante um período de 10 anos na cidade de Fortaleza, porque a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas LGBTQIAPN+, que falavam sobre essas temáticas, e a gente virou um grupo de teatro pop na cidade. Assim, a gente era as vedrags do teatro cearense, assim, que a gente fala. Porque essa coisa da vedete com o drag queen, né? E aí depois essas figuras, mesmo com o final do grupo, cada um deles continuou seguindo suas carreiras individualmente. Porque aí construíram fãs, construíram legados e tal. Então isso me deixa muito orgulhoso. Mas durante 10 anos a gente fez um projeto muito interessante de arte e de informação e que mudou inclusive a política cultural da cidade em respeito às nossas temáticas. E hoje, atualmente, você falou, né, que hoje é mais aberto, as pessoas estão em todos os lugares e hoje se fala isso. E é muito importante. E o que se tem feito agora, nesse momento, em relação a essa causa? Bom, eu agora estou em cartaz com o meu espetáculo Pequeno Monstro, que segue dentro dessa questão minha artística, informativa, o teatro como um lugar de mudança, de provocação social.
E o Pequeno Monstro eu trago uma ferida um pouco mais profunda dos últimos trabalhos que eu fiz, porque o Pequeno Monstro é sobre violência LGBTQIAPN+, na infância. Então, sobre como essas questões acontecem durante a infância e elas são negligenciadas, elas são abafadas, elas são escondidas e que a gente precisa falar sobre esse assunto. E quando eu trago no meu espetáculo, principalmente essas violências sofridas por garotos, a gente sabe muito mais dos índices com as meninas, exatamente porque... E é o mais falado sempre. Exatamente porque já foi feito um grande trabalho em proteção contra essa violência. Mas os garotos, existe uma outra dificuldade também, porque quando os garotos são violentados na infância, eles não podem também falar sobre esse assunto, correndo o risco de serem taxados como menininhas, mulherzinhas e sofrerem ainda mais a violência da discriminação por serem garotos jovens, gays ou não necessariamente porque foram abusados na infância, serão pessoas gays. É muito importante também deixar isso claro. Então, a minha peça é sobre isso. É sobre a gente ficar atento para essas violências e que a gente consiga, de alguma maneira, se conscientizar e provocar a plateia para uma possível mudança nesse aspecto. Uma reflexão, né? Com informação, né? Que é o que você falou. É uma reflexão com informação para atingir a sociedade, de toda forma. Porque a arte, ela tem uma coisa muito interessante. A gente sabe onde a educação funciona, porque o mecanismo da educação está onde? Está no professor, está no livro, sabe? A gente sabe como as coisas acontecem. A arte não, a arte ela vai entrando no espectador pela identificação própria. O espectador senta aqui, ele se identifica com aquele assunto, sabe? Ele vai buscar no seu cognitivo, no seu inconsciente, relações com aquele trabalho que fazem com que você reflita sobre você e não sobre o artista que está no palco. O artista, ele é uma janela para a sua alma, para aquilo que você é. Então, quando você entra num teatro e você vê uma parede branca como a gente está vendo aqui agora, o que essa parede branca significa para o Silvério, mas o que ela significa para você que está aqui assistindo? É nesse lugar que eu acho que a arte ela consegue ser mais poderosa, porque a gente não sabe exatamente aonde ela penetra no público, mas ela chega, ela acontece. Com certeza. E você até no início da carreira, ou não sei também, até pouco tempo, e você vai me falar agora, teve essa questão nos personagens. Te escolhiam só para determinados personagens, né? Eu acho isso interessante, porque quando eu sou escolhido para esses personagens, de alguma maneira, o mercado está procurando alguém que tenha poder de fala sobre isso, que tenha conhecimento, que tenha ciência sobre isso, para justamente não correr o risco de fazerem depoimentos errados sobre a nossa comunidade. Então, quando eu estou lá dentro e que eu aceito um personagem que tem a ver com a minha identidade de gênero e diversidade, eu acho que eu tenho a oportunidade também de lá dentro causar implosões, desde que tenha abertura para isso. Então, felizmente, todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre tive essa abertura. Todas as vezes que me chegou um roteiro em que eu achava que aquela fala ou aquela cena estava destoante do que poderia... Porque quando a gente fala sobre televisão, a gente está criando na sociedade uma formação. A gente está dando uma informação para a sociedade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz dentro da TV. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o autor, eu fui ouvido e a gente modificou para melhor aquela história ser contada. Isso é importante, né? É o fazer a diferença onde você estiver, Exato. Não importa onde, né? Agora, você tem a música também na tua vida e participou agora há pouco tempo do Festival do Nordeste, também cantando, né? Silvério Cantor. O Silvério Cantor vem acontecendo nos últimos 3 anos. Como eu já falei, né? Eu fui levado para esse lugar da música como esse artista atrevido que se joga para fazer as coisas, até que eu decidi assim, não, eu preciso me profissionalizar. Aí eu comecei a estudar música de fato. Então, nos últimos 3 anos, eu venho tendo aulas de canto, venho estudando, venho me aperfeiçoando. Inclusive, gravei um EP com participações de Ivete Sangalo, de Braulio Bessa. Então, pessoas também que apostaram nessa história. Mas eu acho que a música, para mim, ela está no mesmo lugar que o teatro está. Quando eu faço o meu show Silvério interpreta Belchior, eu quero dizer que eu não estou só cantando as músicas desse grande compositor. Eu estou trazendo a minha percepção sobre essas letras, né? Esse lugar da interpretação. Como é que eu faço você ouvir o Belchior de uma maneira diferente e entender sobre tudo que esse homem falava na década de 70 e que ainda tem uma responsabilidade nos tempos de hoje?
quão atual esse homem ainda é. E aí eu trago referências do teatro, obviamente, para que isso aconteça. Eu não faço um show só de músicas, eu faço uma dramaturgia com essas músicas. Faz um pouquinho para mim aí, porque eu adoro o Belchior, foi um dos meus primeiros entrevistados. Nossa, sério? Sério, lá no Sul. Olha, tem uma música que tem me tocado bastante ultimamente, é Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Olha, viu? Já é grande homenagem. E a questão da música nordestina para você? O Nordeste, é isso, eu sou nordestino, então não tem como dizer que eu não ame o meu lugar. Eu acho que uma das coisas mais lindas que mexe o meu coração toda vez que eu escuto é o forró, com certeza, assim, porque o forró, ele tem uma origem no contato, na alegria, na força de ser o nordestino. Porque o que é o Nordeste de fato? O Nordeste é a história de um povo que celebra as suas conquistas. O São João é tão importante para o Nordeste porque é o período da colheita. É por isso que tem tanta comida com milho, porque é o momento em que o milho está pronto para ser colhido. Então, aquela fogueira que é acesa, aquilo que se dança ao redor, é para comemorar a comida que chegou na mesa. A pamonha, a canjica, né? Enfim, tudo isso é em agradecimento a Santo Antônio, a São Pedro, a São João, por terem permitido que naquele momento a gente possa celebrar o comer. E aí o comer para o nordestino é uma sobrevivência. Tem um histórico, a gente falou sobre como o país mudou muito nos últimos anos, como as coisas estão completamente diferentes. O Ceará não é mais a terra rachada, não é mais o cacto, apenas o cacto, né? O Ceará hoje é fartura, o Ceará é o maior provedor de energia eólica, de energia da onda do mar, é a tilápia, é os capacetes para a Covid, contra a Covid. Então, assim, é uma terra de grande desenvolvimento tecnológico e cultural. Mas a música é esse lugar que une. Então, quando toca um forró no sertão, quando toca um forró em grandes festivais, as pessoas se abraçam, elas celebram, elas cantam. Então, a música nordestina tem isso, tem esse calor, tem essa quintura. É uma energia, né? Em relação ao Silvério, dia a dia, com a tua família, depois de tudo isso que você vem criando, passando e trazendo, né? Porque isso reflete na família. Eu saí de casa com 13 anos, então com 13 anos de idade você é uma criança. Como criança, então aos 13 anos você ainda não construiu laços de fato tão conscientes. Hoje, com 43, eu sou uma figura familiar que resgata a minha relação de criança com a família. Então todas as vezes que eu volto para o interior é para sentar com a minha mãe, sentar com meu pai e resgatar essa relação. Eu quero conversar mais com a senhora. Eu quero sentar na calçada com meu pai e ouvir mais do que ele tem para falar. Eu quero recuperar todo esse tempo. E hoje, felizmente, e com muito privilégio, eu sou uma figura que tem possibilidades de resgatar esse tempo, de parar e se deliciar com essa oportunidade perdida. Que bom. E qual a mensagem que você deixa aí para a gente, para quem está nos ouvindo aí? Eu acho que uma coisa que a minha mãe sempre ensinou, correr atrás dos seus sonhos, é nunca tentar fazer nos outros aqueles sonhos que você não realizou, que é isso que a minha mãe me ensinou. Eu percebi muito desde pequeno que os meus pais tinham outros sonhos para eles, mas eles nunca tentaram realizar nos filhos os sonhos frustrados. Eles sempre disseram, corram atrás dos sonhos de vocês, para que vocês lá na frente não se sintam frustrados. Maravilhosa. E assim a gente encerra a nossa entrevista aqui, que eu adorei. Falei para você que adorei te conhecer pessoalmente, acompanhando o seu trabalho e adorei nosso bate-papo. Vamos dar tchau pro pessoal? Tá. Tchau! Pessoal, eu encerro aqui o programa. Muito obrigada a você que nos acompanha. E lembrando que você pode assistir este e outros programas no nosso canal da Rio TV Câmara, no YouTube. Tchau e até o próximo programa.